Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Tudo bem, Moisés? Mais um podcast. Pessoal, sejam bem-vindos então a mais um podcast, o Líder Medcast, o seu podcast de saúde. O nosso compromisso é trazer para você informação precisa sobre saúde, para que você possa compartilhar com as pessoas que você ama, que você gosta. Estamos aqui hoje tendo a honra de receber Marcos Lago, psiquiatra, oftalmologista, neurocientista, com mestrado pela Faculdade de Medicina da USP. Vamos bater um papão aqui sobre o projeto Regenera, vamos passar por filosofia, por fisiologia. Eu vou ter que relembrar algumas coisas para poder atingir o nível desse bate-papo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, assistam até o final, você não vai se arrepender. Ativa o sininho, se inscreve lá também no nosso canal de cortes, que é Pílulas Líder Medcast, para você que não puder assistir o canal, o podcast inteiro, assistir os resuminhos que vão estar lá postados com o maior carinho. Marcos, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado, por vir conosco aqui dividir conhecimento. Obrigado mesmo. Meninos, uma honra estar aqui. Sidney, Moisés, Gustavo, a turma aí, muito obrigado. Parabéns pelo programa de vocês. Eu tenho visto alguns episódios, os meninos brilhantes, nossos amigos de faculdade, Sim. né? Um calouro, primeira vez que um calouro me dá bola, porra, me chama para alguma coisa, muito obrigado. É isso, uma honra, uma honra. Moisés, muito obrigado também. Prazer todo nosso. Já começamos o aquecimento, não foi fácil o aquecimento, como Sim. todo jogo de final de Copa, né? Sim, quando o jogo é bom, o aquecimento já é punk. Jogo quase. Já é punk, então tá bom. É isso aí, Moisés. O que nós vamos querer saber hoje do Marcos? Tem um projeto Regenera que foi conduzido por ti, por uma colega psicóloga que a gente vai comentar, de integração de corpo e mente, né? A busca da integração, de ver o indivíduo separadamente, mas sim como um todo. Explique mais sobre isso, doutor. Isso, muito interessante esse projeto está no início, tá? Ele vem amadurecendo ao longo de... Na verdade, se eu puder falar, ao longo da minha vida toda, fui amadurecendo com todas as vivências, estudos e coisas que eu vi e percebi. E finalmente eu acho que eu consegui dar um formato e juntar pessoas. E ele não é um projeto fechado. Eu e a psicóloga Karen Brown é que começamos esse tema, mas ele não é um projeto fechado. Ele é um projeto que pode qualquer um entrar. Porque a ideia ela é muito ampla. E como você bem disse, o que eu quero? Como é que eu vejo? Né? O oftalmologista, ele vê o mundo de fora, o psiquiatra vê o mundo de dentro, tá? Então, você vê os dois, então. A brincadeira que as minhas especialidades... Pô, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lógico que tem. É como eu vejo o mundo, como as pessoas veem o mundo. E como é que eu posso tentar fazer com que as pessoas vejam o mundo de uma maneira um pouco melhor. O que a gente encontra já de muito tempo para cá? Uma desintegração das ideias entre o ser humano e o encontro dele com o meio dele, com o planeta, podemos chamar assim. O encontro do ser humano com o semelhante ser humano, o encontro do ser humano com os animais, com as plantas. Como é que a gente convive? E aí, todas as áreas que a isso pertence. Então, quando a gente fala integração corpo e mente, nós temos um córtex cerebral brilhante, tá? Bilhões de células do córtex mais recente em relação aos outros animais que permite que a gente construa canetas, né? Cigarros eletrônicos, telefones, que não tem nenhum outro bicho que faz isso. Até temos alguns bichos que fazem artefatos, tá? Mas na qualidade, na sofisticação que a gente tem, não existe. Um probleminha disso é que a gente às vezes se confunde com o artefato. A gente esquece que nós somos um produto da biologia. A gente esquece que a gente é um produto do desenvolvimento das partículas universais lá do Big Bang. Do meio, né? Então, é um monte de átomo tudo junto e a gente fica esquecendo que a gente é poeira cósmica que virou gente. A gente nem sabe muito bem o que é isso. Se for lá para a física quântica, então, isso aqui é tudo uma grande fantasia, uma grande ilusão. Até no sistema visual. Se você olha, eu olho para o mundo com a minha retina aqui virada para vocês, né? Eu vejo 3 cores apenas. A minha retina só vê 3 cores, que é o RGB. Lá dos meninos estão fazendo a gravação em RGB. Red, Green and Blue.
vermelho, verde e azul. Só que quando a gente olha, nossa, esse monte de outras cores. Isso tudo é criado no nosso cérebro com imaginação. Então nós não vemos a realidade em nenhum momento. E a gente acredita, só que a gente acredita nela. Por causa do cérebro esquerdo, que é um cérebro que vê objetos e detalhes pequenos, só para poder se alimentar. Cérebro esquerdo comanda a mão direita. A maioria de nós é destro. Então a gente vai lá, pega as coisas e come. Pega e come. Vai lá, pega o outro. Vai lá, né? Objetos. A gente trata o mundo como objetos. Agora, tem um outro lado do cérebro, que é o lado direito, que enxerga a realidade. Puxa, mas que coisa esquisita que você está falando. É um pouco esquisito porque esse conhecimento é muito novo. Até outro dia não se sabia quando a gente foi à faculdade, o cérebro direito não servia para nada. É meio, sei lá, é meio ligado à arte, sei lá, ninguém sabia. Então a neurociência é muito moderna em relação a especificar esse funcionamento dos dois lados do cérebro. E aí? O que quer dizer isso? O que quer dizer com regenera? Bom, nos últimos 300 anos do planeta, nós temos um negócio chamado Revolução Industrial. Revolução Industrial foi brilhante. Em quê? Há 300 anos a gente tinha 10% da população mundial acima da linha de pobreza. 90% abaixo da linha de pobreza. 300 anos de Revolução Industrial, nós invertemos essa curva. 90% da população mundial está acima da linha de pobreza e 10% abaixo. Nossa, aprendemos a construir coisas e ter coisas. Nós somos riquíssimos hoje, né? Qualquer um de nós, com o que a gente, em qualquer lugar que a gente more, é muito melhor do que qualquer rei há 500 anos atrás. Então a capacidade de ter objetos, que é a capacidade do lado esquerdo, brilhantou-se e agigantou-se. Só que aí a gente se confundiu com isso. E o lado esquerdo, no livro fundamental sobre isso, que chama O Mestre e o Emissário, nós confundimos o emissário com o mestre. Nós demos o poder para o lado esquerdo tomar decisões. E o lado esquerdo não é um tomador de decisões. Ele é um emissário do tomador de decisões, que é o lado direito. O que acontece? Todo mundo é rico e ninguém é feliz. Todo mundo é rico e o que mais se vende é calmante, antidepressivo e estabilizador de humor. Todo mundo é rico e a gente briga por besteira. Então a felicidade, que assim, ou vamos chamar até um termo que eu não gosto muito de felicidade, mas eu gosto do termo alegria. A alegria de viver, a alegria de estar na presença das pessoas, a alegria de estar na presença da natureza, a alegria de estar de entender o planeta e não... De estar vivo. De estar vivo. Isso vem do lado direito. Então o projeto Regenera começa desse jeito. Vamos ver o mundo como ele é, quer dizer, vamos entender o lado esquerdo, vamos entender o lado direito, e o que é que a gente pode fazer para levar as pessoas a esse entendimento. Então o projeto Regenera tem isso como base. E aí tem vários capítulos disso. Se quiser, eu já vou entrar nos capítulos. Que é o equilíbrio entre corpo e mente, que desde corpo e mente a gente fala desde saber lidar com a habilidade de emoções, habilidade de se alimentar bem, de suplementação. Seria esse o caminho? Se a gente falasse um termo também que tem em medicina, teria alguma relação com medicina integrativa, que pensa no todo, em vez de pensar só numa parte, passa por isso. Passa por isso. E isso que você estava falando até agora também, que é um pouco responsável por essas divisões que ocorrem em geral no mundo, afastamentos. Até pensaria, dando uma extrapolada nessas polarizações comuns hoje, você falaria que tem a ver também com isso? Não tem nada de extrapolação. Você foi exatamente na medalhinha, como dizia meu pai. Mas mesmo essa polarização que se fala hoje. Por quê? A gente aqui não fala, não tem... Porque a maior parte de nós, nos últimos 300 anos, acreditou que o cérebro esquerdo tinha razão. O cérebro esquerdo é quem vê o degrau. O cérebro direito é quem vê a escada. Então nós temos hoje uma escada, ou seja, um conjunto de seres humanos, brigando por eles mesmos, os degraus. Então é um monte de panela de achando que ele é que sabe tudo.
e não conseguindo entender a comunidade, o todo. Que é muito mais forte, né, também. Não, que é quem importa. Isso, que é o que importa. Que é o que tem... Então, uma coisa força. que você está falando tem um nome, né? É um movimento filosófico chamado pós-modernismo. A nossa geração é um pouco antes dele, não, que ele é menino, né? Mas a nossa geração ainda estava no quadrado. Existia o quadrado, existia a borda, existia o limite, né? Nas relações, no trabalho. Então, menino nasceu, vai estudar, vai se formar, vai se casar. Então, existiam formas de funcionar mais ou menos estáticas e já meio pré-estabelecidas. Fases. O pós-moderno é o mundo líquido. Um filósofo chamado Bauman, devem ter ouvido falar. O Bauman vem com essa... Olha, o mundo é líquido, as relações são líquidas, então o amor é líquido. A percepção das nossas diferenças... Não, nós não somos mais diferentes naquele quadradinho. Um fez medicina, outro fez engenharia. Não. Você pode ser o que você acha que você é. Então a referência virou uma referência absolutamente interna. E as referências, elas são relacionais. Então, quando nós estamos aqui sentados, né? Mais ou menos do mesmo tamanho. Mas a hora que você se levanta, você fica muito maior do que eu. Então, eu não posso dizer, eu sou maior que você só porque eu acho. Que é o que você está falando. Essas polarizações. O cara acha, porque o esquerdo dele é limitado, como o meu é, o seu, de todo mundo. A gente vê a caneta. Nós não vemos os átomos da caneta. A gente só vê a caneta. Para que ela serve? Serve para escrever. Acabou. E pronto. E toma a decisão só baseada nisso. Então, a tomada de decisão é muito empobrecida. E aí, polarização é enorme. Enorme. Até tem uma parte de hormônios na polarização, mas eu queria primeiro... Antes de chegar lá, nós vamos... Deixa eu falar um pouco aqui do... Claro. Né? Fala. Com a evolução, desde a da Revolução Industrial, com a Revolução Material, os conflitos acabaram sendo passados à frente dos conceitos morais, os valores materiais. Quando é que nós matamos a maior quantidade de pessoas da história? O século passado, meu amigo. Primeira Guerra Mundial faz 100 anos. Da história. De toda a história. Que a gente nunca teve um poder de destruição tão grande. Segunda Guerra Mundial, o que a gente fez outro dia, 80 anos atrás. Sim. É uma capacidade destrutiva gigantada. Para quê? Não é porque eu tenho razão e você não. Não, é porque eu quero mais petróleo, eu quero mais dinheiro, eu quero mais território. Poder. Eu quero mais coisas. Sim. Lado esquerdo, mais objetos. Então, fantástico isso que você está falando. Porque a gente foi crescendo em quantidade de coisas e em armamentos, em capacidade de destruir aquele que não deixa a gente ter o que a gente quer. As guerras sempre existiram. Sim. Por diversos motivos, desde ao longo da história. Sabe qual é o principal? Poder. Olha, todo mundo fala isso. Outros falam as guerras pré-históricas por causa de carne ou proteína. Não. Uma vez foram aqui nos Yanomamis. Os Yanomamis são os índios brasileiros, amazônicos, né? Sim. Só que eles são seres humanos iguais a gente há 40 mil anos atrás. Então é muito legal você poder pesquisar a sua espécie numa turma que ainda está aí, viva, fazendo a mesma coisa que se fazia há 40 mil anos atrás. Aí os antropólogos, os cientistas... Não, viemos aqui estudar a guerra, porque o Yanomami faz guerra o dia inteiro. Então nós achamos que vocês guerreiam porque vocês vão roubar a carne da tribo vizinha. Aí estava o pajé, o cacique, tudo, e começaram a dar risada. Não, a gente adora carne, mas a gente prefere mulher muito mais. A maior quantidade de guerras é por causa de acesso a acasalamento. Mulheres. Então, sobrevivência. Sobrevivência. Perfeito. Sobrevivência, só isso. Perpetuação. Que é a sobrevivência... O instinto primordial do ser humano é sobreviver. Aliás, é o único. Nós só temos esse. Sobrevivência do meu corpo. Quando eu estou bem alimentado, aquecido, quer dizer, a segurança do meu corpo, a sobrevivência do meu corpo está assegurada, o cérebro manda energia para a sexualidade. Aí vamos transar, que é a sobrevivência
de um espécie. pedaço de mim no meu descendente. Nesse raciocínio, o culpado da guerra, então, quem é? 2 pessoas, chamadas testículos. Muito bom. Porque os ovários não tem nenhuma Você culpa. sabe nessa. de onde vem a palavra testículo, né? Não. Puta. Vamos lá. Pequenas testemunhas. Olha. Quanta coisa que eles já testemunharam, hein? Então é isso, são os culpados. Mas faz todo sentido, claro, Sim. e dentro de muitas teorias, porque também, que seja por poder, que seja por dinheiro, também cai na sobrevivência Sempre. e também cai na perpetuação. É só são sofisticação da mesma ideia, ou né? caminhos. Isso. Ou caminhos, né? Isso. Ou pedaços a serem passados, partes a serem passadas. Isso é uma teoria a ser extremamente discutida, óbvio, sem dúvida. Então, resumindo, o testículo é o grande responsável. E faz muito sentido, faz muito sentido. Faz muito Mas você sentido. sabe por quê, né? Sabe o que acontece? Nós, homens, a gente não engravida. A gente engravida uma mulher. Mas nós mesmos não conseguimos engravidar. Então, nós nunca... Hoje, sim, moderno, você tem teste de paternidade, ultrassom, todo esse monte de coisa que tem, o pessoal vem falar aqui para vocês. Mas você imagina que nós somos até 100 mil anos atrás, a gente era um bicho igual a qualquer outro. Né? Com uma capacidade cognitiva muito maior, mas um bicho vivendo na savana. Capacidade cognitiva muito maior há 100 mil anos. A nossa do que capacidade... de hoje. olha que bacana isso. A nossa capacidade cognitiva é da nossa espécie. Ela é a mesma há 300 mil anos. Tem um livro. Ou seja, o HD, né? É a possibilidade O de HD, conexão. o HD. O que acontece é que a gente tem educação. Só Então, o software que foi se aprimorando. Treinamento, perfeito. O O treinamento HD é maior. igualzinho. E para a evolução do cérebro humano, a capacidade cognitiva, ela teve influência lá atrás com a forma como nos alimentávamos. Ou seja, o cozimento dos alimentos, a maior absorção de nutrientes. Nossa, que bacana isso. Sabe que tem a maior neurocientista brasileira, que é a Susana Herculano Russell, que foi embora do Brasil porque não estava ganhando dinheiro, foi para os Estados Unidos. Mas parece que estão bancando, ela deve voltar. Brilhante essa menina. Foi ela a primeira cientista do mundo a contar quantos neurônios nós temos no córtex. No mundo, meu amigo. Essa menina é brilhante, tá? Carioca. E ela fala uma coisa bastante legal. Nós só temos uma coisa diferente de todo o resto da natureza. A gente sabe cozinhar. Isso que você está falando é de um brilhantismo enorme. E nós, a nossa espécie tem 300 mil anos, mas nós somos descendentes de outros hominídeos, né? Pré-Homo sapiens. O fogo já é dominado por nós há 2 milhões de anos. 2 milhões. A gente separou de gorila 7 milhões e a gente separou de chimpanzé a 5 milhões. Tá? E aí mais 3 milhões a gente conseguiu dominar o fogo, que é o grande negócio para a cognição. Porque um gorila, ele é vegetariano. Então ele precisa comer de 8 a 12 horas por dia sem parar. Ele Só para viver. Para viver, porque ele só come folha e ele é maior do que nós. O chimpanzé come um pouco de carne, mas ainda assim é muito de vegetais. Ele come de 6 a 8 horas por dia, sem parar. A gente consegue, com o cozimento, comer 5.000 calorias num cheesecake em 30 segundos, dependendo de quem for. Sei bem isso. E isso é fundamental para você ter tempo para fazer o resto que a gente consegue fazer. A gente precisa ficar comendo o tempo inteiro por causa da culinária. Olha que legal. E o projeto Regenera, ele vem, pelo que eu estou entendendo, ele busca um olhar histórico, filosófico, muito legal, cientista, e a proposta dele hoje é de que maneira está sendo, para qual caminho que está indo? Na prática, na né? prática. Como que faz isso, né? Isso, como vai lá um paciente no troço? consultório do Dr. Marcos Lago, Então, como que aplica, o que bacana, se mede, bacana. isso, muito bacana. O projeto é demais, né? Então, mas como aplicar isso e trazer de volta essa essência que a gente está falando? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é uma premissa que todos nós aqui temos como verdadeira, mas não é. Qual é a expectativa de vida de um ser humano? Vamos brincar. Hoje, 85 anos. No Brasil? Sidney, de verdade. No Brasil? Esquece tempo e lugar. Tô 33 sacaneando. anos.
Você leu. Você leu. Outro beijo. Colei Isso é verdade. Colei de você mesmo. Olha Ou que Você deu a seja, dica, esquece daqui- tempo e lugar. Daqui, o André tem quantos anos, André? Tá, daqui só ia até o Gustavo, portanto, o único nessa vivo. sala. Só tem uma pessoa viva aqui. Os outros todos somos zumbis. O Eduardo, eu nem te perguntei porque você tem cara de mais de 33, tá? É. Eu ia falar 34. Tá bom. Mas isso, Olha que legal. mas eu li o seu texto. É, mesmo. a teoria Isso que eu do respondi. tamanho, tá? Os mamíferos, nós fazemos parte dos mamíferos, né? Temos mamas. Então, quem é essa turma? Essa turma são bichos bastante semelhantes, né? Que vêm da mesma raiz, mas tem tamanhos diferentes. Nós temos tamanhos de mamíferos diferentes, dependendo da espécie, né? E foi a turma estudando isso, eles perceberam o quê? Quanto menor o tamanho médio da espécie, menos tempo tem de longevidade. Vive menos. Exemplo fácil. Ratinho branco dura 3 anos. Elefante asiático, 50 anos. Baleia branca, 100 anos. Tamanho. Nós, onde está nosso tamanho? A gente é menor do que gorila, que dura 37. E a gente é maior que chimpanzé, que dura 30. A gente dura 33, 34. Tá? Isso é programação biológica. O que aconteceu? Então, há 300 mil anos, quando apareceu o primeiro ser humano, era isso. Até quando durou esse negócio? Agora eu vou te sacanear. Essa não está escrito, você não colou. Fala, qual é a pergunta? Até- Aqui errar não tem problema. Até quando? O Que Líder ano? Medcast me perdoa. Se inscrevam no canal, não esqueça. Até quando Pra ver a foi? gente passar vergonha. Até Mas quando vai. foi 33? Até quando foi 33? Ó, começou há 300 mil anos, Sim. quando a gente apareceu. Até Sim. quando que foi o 33? Pode chutar à vontade, que a chance de acertar é nada. Não vai passar vergonha, porque ninguém sabe mesmo. Tá certo. Não faço ideia mesmo. Não faço a menor 1910. Recente. Já tinha 10 mil anos de agricultura, a gente ainda vivia igual o cara da savana africana, que era quase um macaco. A média era 33, até 1910. Expectativa de vida. A expectativa de vida não é uma... entendi a palavra média, mas só para a turma entender Claro, um pouquinho claro. mais. Quando a pessoa nasce, ela tem expectativa de 33 anos. Tá? Só que se ela chegou aos 10, aí a expectativa vai para 40, 50. Então tem uma brincadeira aí nesse número, mas eu uso como emblema, símbolo apenas para a turma dar uma entendida. Então, em 1910, a expectativa de vida no Brasil, vai lá no IBGE, página do IBGE, expectativa de vida do Brasil, 1910, 34 anos. No mundo, naquele momento, 31 anos. Tá? Quando que a gente chegou em 50 anos? 1950. E no ano 2000, a gente chegou a 72 anos de expectativa. Muito rápido essa. Foi super rápido, né? Agora, olha, de 2000 para 2022, foi de 70 para 78. Nós já chegamos quase que no limite de melhorar o meio para melhorar a expectativa. Olha que interessante. Então a gente conseguiu duplicar. Com o quê? Saúde, sanitarismo. Sanitarismo. Água encanada Sim, é o sim. maior fator de longevidade que existe. Um encanador, Sidney, ele salva milhares de vezes mais vidas que nós, Concordo médicos. plenamente. A Sabesp salva mais que a gente. Muito mais. Faz sentido. Então, muito interessante. O que aconteceu acabou a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, nós tivemos uma tecnologia, um avanço gigante em tecnologia, e aí que acaba a guerra, o cara não tem como ganhar dinheiro vendendo tanque, nem avião. Então ele tem que vender o quê? Colheitadeira, plantadeira. Então nós pegamos e acabou a guerra, a gente industrializou a agricultura. O que aconteceu? Todo mundo colhia, ficava na agricultura, eram as pessoas vêm para a cidade, É outra onde tem revolução. a água encanada e sobram as máquinas na agricultura. Então a gente tira o perigo dos indivíduos morarem na zona rural, põe na zona urbana, bonitinho, podcast, casaquinho e tal, não sei o que lá, e o cara sobrevive. Que é a segunda teoria de longevidade, que é a teoria da proteção, que é a da tartaruga gigante.
A tartaruga gigante dura 200 anos. Por quê? Porque ela tem uma carapaça que ninguém consegue morder. Então ela é protegida. Então nós, seres humanos, agora, hoje, temos as duas teorias. A do tamanho e a da proteção. E não tem predador, né? Natural. Não deveria, né? Tem os semelhantes, Isso. que são nossos predadores naturais. Eu não sabia, não sei se eu deveria falar isso, mas acho que sim. É incrível. E isso também, já que é da sua área, e nós estamos discutindo sobre isso, tem uma lenda, não sei se é fato ou não, que a única espécie que se auto-ataca é o ser humano. Não é só o ser humano? Não, na proporção que a gente faz é só com a gente. certeza, né? É só a gente. Imagina, né? dizimar populações. Um leão. É muito surreal isso. Um leão, quando chega um leão para desafiar um outro, né, por exemplo, às vezes sai morte. Mas, normalmente, um deles percebe que vai se ferrar, vai embora. Fala desculpa aí e sai fora. Sim. Tá? E o outro percebe isso e não vai até o final da briga. Isso. Né? Gorila, que é mais perto de nós, 7 milhões, né, de distância, o gorila tem o alfa e os outros candidatos. Tem um outro candidato a alfa e a maior parte os betas ali, que ficam ali no bando. Né? Quando um candidato a alfa está chegando no prime dele, né, no topo de funcionamento, ele vai lá e desafia o alfa. O que acontece normalmente? O alfa é banido quando ele perde. Não morto. Muito raramente é morto e algumas vezes ele se rebaixa e vira beta. Então, nós somos muito mais assassinos do que qualquer outro bicho. Incrível, isso é incrível. Tá? De nós mesmos. Tá? Enfim. Então, a premissa, voltando para a parte prática, que de prática, puta, vocês já perceberam que na parte prática eu vou só na história. Não, né? mas vamos voltar. Vamos para isso. Eu também tô curioso. Tá curioso? Muito. Tá curioso? Escreva. O que acontece? Se eu tenho uma expectativa de vida tão baixa, 33, quando que eu fiquei velho? Não é com 33, né? No dia, faço 33 e morro. Sim. Não. Tem que ter um estragamento do corpo, uma programação. E a programação é biológica. Como é que a gente faz para entender o que é isso? Nós temos que entender qual é o bicho importante de qualquer espécie. A fêmea. Não fiquem bravos, só tem homem nessa sala, os caras vão me pegar. O cara é grande ali, vão me pegar. Mas quem importa em qualquer espécie é a fêmea. Porque ela é a detentora da tecnologia biológica de reprodução de outro ser. De continuar. Nós somos produto da ideia de uma molécula da autorreplicante chamada DNA. O DNA quer se replicar. O melhor replicador, tudo bem, somos o macho e a fêmea, mas tem muitas espécies que é só a fêmea, hein? Abelha, formiga. Né? Você tem o macho para fazer as rainhas, mas as operárias é tudo clone da mãe. Então é muito mais barato para a natureza fazer clone da fêmea e nós aqui não servimos para quase nada. Vamos trabalhar. A gente sai para trabalhar. E nós, machos da espécie humana. Brincadeira, gente. Essa piada foi muito eu fiquei quieto aqui, eu falei, deixa... Calma, testículo. Não, mas a gente só está discutindo e floreando. Tá repondo hormônio, hein? Cuidado. Baixa essa dose aí. Não, mas vamos lá. Eu concordo plenamente para mudar aqui o raciocínio que eu falei, plenamente que em termos biológicos, nós estamos nesse momento, é disparado a fêmea. Então o que ocorre? Por carregar e proteger a cria, é sensacional, né? Exato. É sensacional. E passar a cultura também. Quem passa a cultura, a fêmea é sempre multitarefa, nós somos monotarefa. A gente consegue fazer aqui o podcast, mas, dificuldade de olhar no celular. Se é uma mulher que está aqui, ela está no celular, conversando com você, olhando ali e vendo as ao mesmo tempo. E cuidando de um bebê. Não, e se deixar, tá com o carrinho aqui, chacoalhando para o bebê não chorar. Sim. A gente não consegue isso, tá? Então, vamos lá. Por que eu estou falando da fêmea? Porque a gente tem que olhar a saúde da mulher quando é o pico de saúde da mulher para começar a entender envelhecimento. E saúde neste planeta, do jeito que está organizado, é reprodução. Então, fertilidade. Quando é que a mulher é ultra fértil? Dos 15 aos 25. Menos de 15, ela pode até ter menstruação, pode ovular, mas ela é menos fértil. E mais de 25, ela continua ovulando, mas é menos fértil. Quando eu fui à faculdade, não sei se você ainda pegou esse termo,
Quando você ia na obstetrícia e pegava uma mulher grávida pela primeira vez aos 26 anos de idade, você chamava de primigesta idosa. Naquela época, sim. Naquela época chamava primigesta, primeira gestação, primeira gravidez, idosa, Aos bicho. 26. Aos 26. As mulheres estão tendo filho com 50 hoje. Com segurança até 40. Tecnologia, não sei o que lá. Mas primigesta idosa é 26 anos. Então, já se tem esse conhecimento, não estou falando de nenhuma novidade aqui, né? E o que faz de diferença depois dos 25 que ela começa a não ter o mesmo rendimento reprodutivo que tinha antes? Hormônio. O que é hormônio? Vamos lá. Nós temos um centro de comando do corpo que é o cérebro, né? Um sistema eletroquímico fantástico. Mas do miolo do cérebro sai uma bolinha que é uma glândula chamada hipófise, que produz um monte de hormônios que vão ativar outras glândulas, que vão produzir outros hormônios, que vão fazer o funcionamento do corpo. Tanto em função, como em reconstrução. Tá? Então, a primeira parte aqui, ó, se eu puder, se você me permitir aqui, eu coloquei um materialzinho que é assim, a primeira coisa do projeto Regenera é tratar o corpo envelhecido, para voltar a ter a função o mais próximo possível dos 25 anos de idade. Agora, opa, o que você está falando? Vamos lá. Quantos anos tem os seus músculos? Meus músculos? 35. 10. 10. 10. Quantos anos tem os meus músculos? 10. 10. Os mais... porque... Porque cicla, né? troca. Ciclo, é verdade. Certo? Uhum. Então, como é que constrói músculo? Com comida, exercício e testosterona, que é um nome de um hormônio. Vamos lá. Que chama de masculino, mas, pessoal, as mulheres, o hormônio mais abundante da vida de qualquer mulher também é a testosterona, igual a gente. Só que de 20 a 40 vezes menos. Então, isso não pode errar. Testosterona é fundamental para a criação de estrutura. Então, a musculatura tem 10 anos. Quando é que você tem o pico de hormônio? Nós, homens e mulheres. 25 anos. De 15 a 25, ali. Então, quando tiver 35, tem menos hormônio, o músculo trocou inteiro. Trocou pior. Sim. Comeu igual, fez ginástica igual. Mas, puta, não é a mesma coisa. Quando você tinha 25, você tinha um tônus muscular. Quando você tinha 35, não era igual. Né? Na mulher é um pouco mais dramático, porque ela tem menos testo despenca. Então, o que as mulheres da minha idade brincam? Porra, vocês com 50 e pouco ainda estão, né? Nós com 50 e pouco estamos meio moída. Por quê? Porque tem menos informação de construção correta da estrutura. Então, entendendo essas coisas, né? Níveis hormonais, durabilidade do corpo, a troca de células, a gente entende que o envelhecimento, o que a gente chama de velho, não existe, em primeiro lugar. Porque você pega uma mulher de 90 anos, põe do meu lado, ela tem 10 anos de músculo, tanto quanto eu. Você ficou claro? Ficou, mas e as outras funções? Então, calma. Sim, a gente não consegue... imortalidade eu não faço. Ainda. Centenário? Ainda não. Quando eu for fazer imortalidade, eu te aviso, mas aí a consulta vai ser Me meio avisa cara. rápido, me avisa rápido. Então, tecidos que trocam, esse é o princípio. Então, a primeira parte, que a gente chama resgate do corpo enfraquecido, é simplesmente voltar à fisiologia hormonal dos 25 anos. Mas, por que você não usa 15, que é mais legal? Alguém podia perguntar, né? Porque eu sou psiquiatra. Quando que é o pico de funcionamento do cérebro, o pico de QI? Aos 25 anos de idade. Quem é que faz isso? Primeiro, é o término da construção do cérebro, demora 25 anos para terminar de construir. Uma peça muito lenta. O lobo frontal, que é o lobo do juízo, da tomada de decisão, análise de risco, só termina com 25 anos. Então, com 25 eu estou fisicamente bem, mentalmente perfeito. Então, eu escolho os valores hormonais da média de 25 anos para repor nos pacientes. E aí é só esperar. Esperar a testosterona ou qualquer hormônio que seja necessário. Eu falo da testo porque é mais fácil de entender. Porque não é só a testosterona, temos outros Tem envolvidos. Tem um monte de hormônio, que aí a gente ia passar aqui umas 10 horas. Mas né? tudo bem, mas está tudo dentro desse Sim, tratamento.
Vamos lá. Dessa conduta Praticamente o carro-chefe são dois. Tá. A testo, ela dá conta da ativação cerebral. O bicho que tem mais testosterona, ele tem um funcionamento cognitivo melhor. É o líder, tanto homem quanto mulher. Tá? São os bichos que lideram, são os bichos que tomam as melhores decisões. Isso é importante, né? Porque vale para homem e para E mulher. pra mulher. Isso, Sempre, não esqueçam sempre, disso. Isso sempre. é fundamental. Sempre. Só que na mulher a dose é muito menor, mas o efeito é tão grande igual, quanto. porque o receptor dela está pronto para aquela dose pequenininha. Isso é muito importante. Não é para fazer anabolização, não é para deixar a mulher com voz grossa, peluda, não é isso. E eu ia perguntar sobre isso, mas vou esperar um pouco. Mas vai, perguntar agora. Vai. Quando fala em anabolizar, daí quando passa o normal. Isso, vamos lá. Se você volta, que nem você disse. Posso interromper? Pode, né? Quando você quiser. Quando O programa é seu? Não, é nosso. É deles. Se inscrevam. Me ajuda também nessa pergunta, que isso também é uma dúvida do Sidney mesmo. Então, quando você fala em anabolizante, você está falando em passado normal? E quando você está falando ir até o normal, vamos supor então no homem, em números de laboratórios, até 1000, vamos dizer assim. Então, se você repõe e vai só menos que 1000, você está falando em reposição. E se passar de 1000, você está falando anabolismo mesmo? Ou estou falando bobagem total? Você não está falando nenhuma então, bobagem. me ajude nessa dúvida. Só que eu vou te ajudar a sofisticar um pouquinho, porque aí fica melhor, mais fisiológico ainda. Tá. Nós temos uma produção de testosterona, tanto os homens quanto as mulheres, de X. Essa produção é um bolo de testo, que se liga em duas proteínas do sangue. Uma chama albumina e a outra chama SHBG, que é uma globulina transportadora de hormônios sexuais, que desativa a testosterona. Então você tem essas partes ligadas e uma parte daquele bolo não se liga a ninguém, nós vamos chamar de testosterona livre. E é esse número que foi usado para as pesquisas, porque esse aqui é do laboratório. O SHBG varia, a albumina varia, mas a livre, ela se mantém. Então, quando você estuda por idade, entre 15 e 25 anos, você vai ter nas mulheres entre 0,5 e 1 nanogramas por decilitro de livre. Então, eu vou deixar a turma nesse intervalo. Quando você vai nos homens de 15 a 25, você vai achar de 15 a 20. Da livre também. Da livre normal. Acabou. Então, a total nem importa muito nesse caso. Não deve importar, porque aí você faz besteira. Mas não teria como aumentar... Até o meu telefone quer falar comigo Não tem hoje. problema. Se você aumenta ali, se você aumenta a total, também aumenta a livre ou não? Sim, precisa aumentar uma para aumentar a outra. São três valores, né? O Sim, SHBG, sim. a albumina e a total. Essa dá Se você mantiver SHBG e albumina iguais e ficar aumentando a total um monte, só vai aumentar a livre. aumenta a livre. Então precisa tomar cuidado. Para não passar muito da mão. Não pode passar de 20. Não pode. E na mulher não pode passar de 1. Porque senão vai masculinizar Aí demais. você faz a anabolização, que é o que você está falando. Sim. Então, quando você passou dos 25, você está catabolizando, que é o contrário de anabolizando. Você está piorando o músculo, ficando menor, menos com QI menor, com pâncreas funcionando pior, com menos osso. Você está catabolizando. Tá morrendo. Está morrendo. Claro, o último dia desse morrendo processo é a aos morte. poucos. O último dia desse processo chama... Mas é isso. É óbvio. Exatamente. Acho que precisa traduzir nessa palavra. Perfeito, né? perfeito. Tá começando a morrer. Exato. Então, você vai fazer uma anabolização em relação à catabolização, mas não em relação ao normal fisiológico, que é até os 25. Então até lá que você vai. Você vai com o valor de Só referência é- de 25. E na mulher é a mesma coisa. Mesma coisa. Tá. Esse é um que você falou, da testosterona. Isso. Então, o que faz a testo? Ela ativa o cérebro, todos os músculos. Então, musculatura esquelética, que tem o esqueleto dentro, chama esquelética. Essa, cada 10 anos troca, com testo ela fica melhor depois de 10 anos, trocou 100%, excelente já. O osso que está embaixo, se o músculo ficar forte, o músculo aperta o osso reage, ele está vivo. Ele fala, opa, esse cara está ficando mais forte, me dá cálcio. Então volta a osteoporose, tira a osteoporose e a osteopenia. Isso é muito importante. Para de morrer. As minhas pacientes mais velhas, que estão ficando menopausadas, chega lá com menos osso. E o osso vai aumentando ao longo do tratamento, sem eu dar cálcio, sem dar alendronato, sem dar nada. Só testosterona e exercício, acabou. Às vezes só testosterona, tem gente que não consegue fazer exercício, o osso aumenta também. Onde mais tem músculo? Coração. 10 anos.
A parte muscular, 10 anos. Tem uma parte especializada e tal, que é um misto de músculo com tecido nervoso. Então, aí às vezes, é a vida inteira, que é outro processo. Mas a parte muscular, de bombeamento que mesmo, é muito importante. que é fundamental, músculo. Então, trocamos também uma boa parte do coração. Artéria, que é um prolongamento do coração, que tem parede muscular. Também. Troca. Tubo digestivo é músculo. Melhora. Bexiga. Minha bexiga é flácida. Não, sua bexiga não tem testosterona, você perde urina. Não, porque eu não sei o que. Melhora. Então, todo o tecido muscular melhora. Osso melhora. Essa é a recuperação do corpo enfraquecido. Isso. E aí, resolver uma estrutura. Só que agora eu preciso Vamos continuar na consulta. Vamos continuar defender a estrutura. lá na prática. Preciso defender a estrutura. Então tá, realinhou a testosterona. Então, estou dando esse exemplo também, porque eu já sou longo em um exemplo, imaginem todos. Tá ótimo. Vamos lá. Mas eu preciso cuidar da estrutura e cuidar da segurança da estrutura. E hoje em dia, por causa do vírus que teve aí, tá na moda falar de sistema imunológico. Então, quando explodiu coronavírus na Itália, que foi aquele horror, né? Sim. Explosão lá, que todo mundo, nossa, e agora? Não sei o quê. O que aconteceu com os estudos um ano depois? Depois de um ano, eles entenderam que tinha uma turma que tinha um hormônio numa quantidade X que não pegou coronavírus e não morreu. Opa! O que era isso? Vitamina D. Vitamina D acima de 80, eles mostraram lá, já na Itália, depois mostraram na Inglaterra também. Que quem já tinha, na chegada da pandemia, o cara que já tinha essa dosagem, ou seja, ele já tomava há bastante tempo, ele tinha um sistema imunológico muito melhor. E a suplementação é em função porque hoje os nutrientes ou o que comemos não conseguimos chegar. Olha que legal isso que você está falando, porque aí eu vou poder falar uma coisa que eu só falo no consultório, mas hoje eu posso falar no ar. Vitamina, está corretíssimo o seu pensamento, é um alimento, tá? É uma amina vital. Vitamina D não é um alimento, o nome está errado. A vitamina D, quimicamente, é um hormônio. E é um hormônio quase igual à testosterona, porque é feito também de colesterol. Só que, historicamente, quando descobriram as vitaminas, no meio descobriram a vitamina D e ela foi chamada de D. Depois de algum tempo, se descobriu de novo, né, que tomando sol transformava colesterol em vitamina D. Falou, opa, esse troço aqui é diferente. Mas não mudaram o nome. Mas é o mecanismo de produção de hormônio. Então, hormônio é aquele que faz crescer novas células melhores e funcionar melhor. Sistema imune. Então, a vitamina também. D, quando você atinge o nível hormonal, hoje a turma está falando entre 70 e 100, que para o nosso laboratório é tóxico. E não é, tem o protocolo Coimbra aí com milhares de doses e ninguém está toxicidade nenhuma. Você tendo de 70 a 80 para cima, depois de 6 meses, 8 meses, você reconstruiu o seu sistema imunológico. E aí, então, você tem os dois carros-chefes. São dois hormônios, basicamente. Testosterona e vitamina D. Um cria estrutura, um cria proteção. E aí você tratou o corpo. Através da alimentação, a testosterona, a gente não... Acredito eu que não é possível você aumentar em níveis nem de reposição, nem de anabolismo. Não. Nem a vitamina D? Não. Suplementação. Você teria que comer uma quantidade tão grande de colesterol, de comida com colesterol para conseguir vitamina D, que você morria antes. De dar tempo de subir o nível. Tá? Dentro desse mesmo assunto, fala-se muito quando se fala em reposição, fala-se também em risco cardíaco, que você citou algumas vezes aí sobre essa proteção. O que você falaria sobre risco cardíaco? É interessante aumento isso. de incidência de infarto, basicamente acho que é infarto, né? Ou isquemias em geral, Isso. angina, dor no peito, Isso. etc. Vamos lá. O infarto, só para vocês entenderem, também é quando entope uma dessas artérias, e aí aquela dor que você já... E aí é um risco alto, né, de óbito, etc. Como seria a relação de todas essas questões que nós falamos até agora sobre reposição, tanto no homem como na mulher, com o risco cardíaco, basicamente? Olha que bacana. O que é o infarto? Ele vem porque uma artéria não conseguiu suprir a quantidade de sangue necessária para aquele músculo sobreviver. Exato, para aquele pedacinho que seja. Suprimento de sangue. Sim. Então eu tenho um lugar que passa menos sangue para um músculo que precisa de mais sangue. Aí tem vários trabalhos que mostraram,
piora do funcionamento cardíaco na reposição de teste. Você tem razão no que você está falando. Mas vamos pensar. Você tem um músculo você tem um músculo normal ou envelhecido, uma artéria estragada. Aí você fortalece o músculo. O que acontece com ele? Ele precisa de mais sangue ainda. E a artéria está tampada. A testosterona não desentope a artéria. Então a necessidade de fluxo sanguíneo aumenta no músculo mais saudável. E você tem menos. Isso aumenta então o risco. Aumenta o risco. Então, a reposição de testo, você tem que tomar alguns cuidados prévios, lógico. Tem que ver se o cara pode repor. Não é que dá para todo mundo, igual chá de camomila. Colher vários exames. Lógico. Não, tem que fazer segurança. Com segurança. A principal coisa de reposição hormonal é segurança. Porque tem tabu, a gente estava falando um pouco fora do ar, né? Sim. O tabu da reposição hormonal tem um monte de tabu. Então, a segurança de quem trabalha com isso tem que ser muito maior. Não posso bobear. Então, é muito mais exame do que o normal, porque, mesmo que venha tudo normal, mas eu tenho que ter uma relação médico-paciente, comunidade médica, de boa qualidade, né? Então, aumentando o nível de segurança. Então, como tudo em medicina, na verdade, tem que se pesar o custo-benefício também. A gente sempre fala isso aqui. E esse benefício é para quem? A gente sempre fala aqui também pro paciente. É ele que é o cara que a gente sempre tem que estar pensando. Não é para qualquer um. Mas é para muitos também. Não é para qualquer um. Fica uma fase estranha. É para bastante gente. A maioria vai poder sempre. A maioria vai poder. Quem que não poderia, grosso modo, só o pessoal entender? Quem tem, por exemplo, uma dislipidemia, colesterol muito alto. Putz, ao contrário. Ao contrário? Só olha que legal. Como o LDL. Traduz. Vamos lá, eu vou falar. Eu vou. Eu mesmo que deveria traduzir. Eu vou. Vamos lá. Estraguei a frase. Não, tá tudo certo. Eu vou. Inventei palavras. Eu vou, porque eu tô olhando pra turma ali. Eu olho pra ele, mas eu sei que vocês estão aí. Então, como é que forma hormônio? Com colesterol. Tá? Colesterol é quem produz, vai virar hormônio. Só que o colesterol é encontrado naquelas placas de entupimento de artéria. Você encontra aquelas placas amarelas, já deve ter visto na TV, eles mostram, olha a placa, todo mundo fica assustado. Aquilo lá também é colesterol. Então, quando você tem diminuição da produção de hormônio, porque o testículo ficou velho, vamos falar só de homem, das mulheres depois eu explico, mas é mais ou menos o mesmo raciocínio. Uma das coisas que o seu fígado vai fazer é pensar que está faltando matéria-prima. Então ele aumenta a produção de colesterol. O que acontece com os meus pacientes quando eu dou testosterona? Diminui a produção de colesterol. Porque não precisa mais fazer mais matéria-prima em exagero. Só que tem o LDL e o HDL. O colesterol bom e o mau colesterol. Isso. Esse é o termo popular, tá? Mas o HDL e o LDL são os carregadores de colesterol. O colesterol é sempre o mesmo. Ele não é bom nem ruim. Ele é o colesterol. Mas quando ele sai do fígado, ele é transportado num carregador chamado LDL. Então, quando ele sai, é quando ele vai para os tecidos. E a turma chama de ruim porque ele pode ir para o tecido e grudar. Sim. O HDL, por que é chamado bom? Porque é o carregador que pega dos tecidos e traz de volta para o fígado. Então, ele vem limpando. E dislipidemia, que é o nome que ele usou. Lipide, a gente é gordura, né? Dis é estragado e emi é sangue. Então é gordura no sangue exagerado, tá? O nome também é ruim. A plaquinha né? que tinha falado aqui, Olha né? que linda essa placa, hein? Que então as hemácias tentando passar, se essa placa aumentar demais ou outras coisas também, pra cá não tem mais sangue, então não tem mais suprimento, é isso? Então quer dizer que mesmo quem tem o colesterol alto, como você estava falando, isso não é uma contraindicação absoluta. Ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. Porque Diminui, vai baixar o colesterol. vai baixar colesterol. Tá? TGO, TGP, gama GT, o pessoal, são enzimas do fígado que vocês veem nas hepatites, né? Então, as enzimas hepáticas, que tu fala, olha, vai tomar hormônio, o fígado vai estragar. Não. Por exemplo, no laboratório se aceita níveis de até 40, 50 de TGO, TGP. Eu aceito o nível de 26. Mas controla toda a consulta. Porque o que acontece? Quando eu dou o hormônio, o fígado acalma. Então tem que diminuir as enzimas de uso diário. É que aí tem técnica. O pessoal confunde com hormônio via oral, que aí realmente estraga o fígado. Confunde a palavra hormônio quando vem da indústria farmacêutica ou
quando vem uma molécula igual à da natureza. Não dá para chamar pílula anticoncepcional de hormônio, por exemplo. Então tem uma série de confusões aí que a turma e chama tudo de hormônio. E aí, não, hormônio dá câncer. Não, calma. Hormônio dá... Não. Hormônio não dá nada, porque o hormônio te deixa vivo. Quando você tem de 15 a 25 anos, você está lotado de hormônio. O que acontece depois? É que você vai tomar um remédio parecido com hormônio. E aí esse cara não é da natureza. Foi um cientista que inventou. E aí dá um errinho aqui, um errinho ali, você vai ter câncer, trombose. Ok, mas não confundir com hormônio da natureza. E esses caras, que é o que a gente, normalmente quem faz isso seriamente, dá molécula igual da natureza. Então, o risco é muito pequeno. Câncer. Hormônio e câncer. Putz. Fala-se muito em ginecologia. Acelera as células cancerígenas. Isso, vamos lá. Acelera a célula cancerígena. Perfeito. Mas tem que ter a célula cancerígena para ser acelerada. Então, você pode repor hormônio em quem não tem câncer e em quem já teve, mas não tem mais. Quando tem câncer, nos homens é o de próstata com a testosterona o problema. Nas mulheres é o câncer de mama com o estradiol o problema. Tá? Um pouquinho diferente. Mas, por exemplo, oncologistas hoje de gabarito, oncologista top, dá hormônio para tratar o quê? O corpo da pessoa para ela receber cirurgia, quimioterapia, aguentar mais. Então você pega a cara top, ele dá. O cara tá com câncer de próstata, ele dá testosterona pro cara. Porque o bicho fica mais forte, aguenta a cirurgia, aguenta a quimio, aguenta a rádio. E também nas suas consultas, lá no seu consultório. Aí você acompanha também a questão de próstata dos homens ou não chega tanto? Obrigatório. Cole PSA. Não, obrigatório. Mama e próstata tem. Então, tive que estudar tudo outra vez. Sim. Ui, Deus que me perdoe. É igual eu sofro aqui no podcast. Trago o plástico, traz endócrino, traz você. Eu fico aqui vendido. Você vai fazer um doutorado em medicina geral rapidinho. Boa. Livre docente. É isso aí. Logo você está livre docente em tudo. É isso aí. Se inscrevam que estamos ficando craque. Doutor Marcos. Isso é a primeira parte, né? Estamos falando do corpo. Eu não sei como é que vocês estão de tempo. Porque não, tá tranquilo. Mas é que tem muita coisa para frente que eu acho muito legal desse projeto. Vamos falar sobre tudo. Porque tratar do corpo, no fim, parece complicado, mas é a parte mais fácil. Tá, então do corpo, nós falamos quase tudo. Terapia hormonal, tá? Reposição, ou terapia hormonal, tem vários nomes, cada um chama de um jeito. Agora, tem que entender o que forma o corpo, que é a reposição, para você ter o aproveitamento genético máximo das suas capacidades. Agora, você tem que comer direito. E você tem que se mexer. Deixa eu só interromper. Deixa. O que vai levar, então, o paciente, o ouvinte, a procurar o Dr. Marcos Lago? O que ele está sentindo? Me corrija. Então, está sentindo não, sempre cansado, sente sono de dia, não é mais produtivo, tem problemas de libido, por exemplo, de produtividade no trabalho, de relacionamento, de falta de alegria, não vamos dizer depressão ainda, que acho que ultrapassa um pouco, mas também, né? Se sente deprimido. Esses são os motivos que mais levam ou tem mais coisa para ir falar, vou procurar lá um médico que trabalha com um projeto Regenera. Isso tudo que você falou tá perfeito, tá correto, que é o basicão, né? Basicão, vamos aprofundar. Precisamos entender uma coisa, por que eu faço isso como psiquiatra, gente? Vamos lá, aos 25, lembra que a gente estava no pico de funcionamento cerebral? Tá. Quando que aparece a maior parte das doenças psiquiátricas de verdade? Ansiedade de verdade, depressão de verdade, insônia de verdade. Depois dessa idade. Depois dessa idade. Hormônio atua no cérebro gigantescamente, fazendo com que você perceba o meio ambiente de maneira melhor se você tiver com hormônio legal e de maneira pior se você tiver com hormônio pior. Então, como é que eu posso falar que uma moça de 30 anos está deprimida ou é ansiosa crônica se ela está sem testosterona, que é o melhor antidepressivo e melhor ansiolítico da natureza? Sem nem ter medido. E sem medir. Não, vamos te dar um antidepressivo, esquece a sua testosterona. A testosterona da moça está 0,2. E ela, não, eu não consigo, eu não consigo transar, não consigo raciocinar, não consigo não sei o que, não durmo. Bom, média aí. Repõe. Espera 3 meses, 6 meses. Passou? Passou. Então não preciso de antidepressivo? Ah, não passou. Ok. Agora eu vou te dar um pouquinho de antidepressivo.
E aí, então, corrijo a fisiologia cerebral, depois eu vejo. Se precisar de remédio, eu entro. Claro. Mas não é obrigatório. Primeiro eu tenho que... Não posso chamar alguém de doente que não está na fisiologia que eu posso consertar. Isso é interessante que você falou. Bem legal. Claro. Bem legal. Então, a procura é por todos os... Assim, é psiquiatria, física, tô gordo, não consigo transar, não durmo. Então, pode ser qualquer queixa, não consigo na mais verdade. fazer exercício, faço menos. Isso. Fazia um monte, hoje faço menos. Não tenho vontade Trabalho. não consigo desempenhar no trabalho, não tenho Mau atenção, humor. perdi memória, tô mal-humorado o tempo inteiro, tô triste o tempo... Ué. Se você pensar, claro que como a gente já disse outras vezes, não é uma panaceia. Não, lógico que não. Isso temos que tomar cuidado, porque a gente sempre frisa bem aqui, né? Como também vê outros colegas falarem sobre doações, a gente sabe que não vai resolver tudo, mas em muitos casos vai ser mudar da água para o vinho. Aí avançando, como você estava falando, falamos o corpo. Corpo, eu acho que Falamos é legal. Tem aí que falar de comida, de alimento e alimentação. movimento. Alimento e movimento, nossa, como a gente erra. A gente erra porque são 10 mil anos de agricultura. 10 mil. Mas nós temos 300 mil. Então, 290 mil anos a gente viveu sem agricultura. Ou seja, comia o que pegava. Caça e coleta. Ou coleta. Acabou. Então, quando faz caça e coleta, o nosso pâncreas, o nosso coração, o nosso fígado está acostumado, porque está tudo em equilíbrio, a natureza está em equilíbrio. Quando você faz uma modificação industrial, e a agricultura é uma indústria humana, e o que a gente criou com a agricultura? A agricultura vem do inconsciente, como quase todos os nossos comportamentos. 95% dos nossos comportamentos é inconsciente. Sim, A tomada de decisão é inconsciente. O livre-arbítrio que falaram para você que você tem, não tem. Você não escolhe a hora de ter fome, a hora de ter sono, a hora que você quer ir no banheiro, a hora que você não quer. De quem que você vai gostar, de quem você não vai gostar. Você não tem De livre-arbítrio. comer mais ou comer menos. Não tem. Sim. É tudo bioquímico, instintivo, emocional, tem um monte de fatores. Nosso cérebro só vive com um alimento chamado glicose. É um açúcar de 6 carbonos. Não é proteína, não é gordura, nada. Glicose. Então, quando inteligentíssimos como somos, quando a gente foi inventar a agricultura, a gente inventou com coisas que alimentam a nossa gula. Essa coisa que o Freud chamou de oralidade, de comer, pôs as coisas na boca e não sei o que, o prazer oral. O prazer oral é carboidrato. Lógico. Açúcar. Mel. Puta, que delícia. Por quê? Porque o cérebro dá esse comando. Olha, você vai gostar muito mais na sua boca de coisinhas doces. Por quê? Porque Sobrevivência. eu, cérebro, só vivo com isso. A gente fez agricultura baseada em arroz, batata, milho, farinha, açúcar e álcool. Tinha carboidrato. São os também. carboidratos que aumentam a insulina enormemente. Aí vem aumento de gordura. Síndrome metabólica. Apareceu depois da agricultura, que é obesidade, hipertensão e diabetes. A diabetes é uma doença comportamental. Então, hipertensão também, obesidade também. Você acha que os caras passando fome a vida inteira, 100 mil anos atrás, não tinham o que comer? Tinha obeso, hipertenso, diabetes? Zero. Claro que não. Né? Então, entender... E aí o papel dos nutricionistas é brilhante. Hoje tem uns médicos que se chamam nutrólogos. Não fiquem bravos. Não acho que é papel de médico. Ok, na Itália o médico sabe, olha, nós estamos na estação tal, então você vai comer isso. Ok, mas a gente não tem nem esse treinamento na faculdade. O médico italiano tem, ele sabe exatamente. Agora no inverno você não come isso porque acontece aquilo. Okay, acho bem legal, mas a gente não foi treinado nisso. Nós temos nutricionista no Brasil. E boas nutricionistas. Excelente nutricionista. Então, eu acho que tem que ter essa divisão também. Nossa, pegar tudo. O médico quer pegar tudo. Calma. A gente já tem um monte de coisa para fazer. Entendeu? Que aí o cara fala, não, agora eu vou te passar um monte de cápsulazinha que tem lá, um monte de alimentos. Cara, comida não se compra na farmácia. Comida não compra na farmácia de manipulação. Comida compra na feira. Então aí o papel de alguém que realmente entende de fazer uma dieta junto com o metabolismo, junto com o estudo metabólico que eu faço, aí sim. Mas passar um monte de forma para ganhar a grana da farmácia de manipulação,
O picolinato de cromo, você não sabe que esse troço te faz bem. Mentira, não faz porra nenhuma. Come um negócio que tenha comida de verdade, dieta do Mediterrâneo, a gente já sabe. Então, alimento é fundamental. E assim, nós estamos aqui sentados já há quantas horas? Quantos leões poderiam ter vindo e nos comido e a gente era 3 patos mortos aqui? Ser humano não fica parado. Porque não pode, ele morre se ele ficar parado. Vem outro bicho e come, vem outra tribo e invade e mata todo mundo. Nós temos que nos mexer bastante. Desde os primórdios. Bastante, não tem o que fazer. A nossa estrutura maior é músculo esquelético, é para se mexer. Então, alimento, movimento e reposição é o primeirão. Primeirão. E isso e tem em alguma... O projeto e a ideia e essa condução de integração corpo e mente, ela de uma forma simultânea. A alimentação... Vamos lá. Então, primeiro, essa parte é bem médica, bem basicona. Agora, o que é que vem? Resgatando a mente desconstruída. Primeiro a gente resgatou o corpo enfraquecido, pessoal. Agora a gente vai resgatar a mente desconstruída. Vamos lá. Eu até escrevi uma frasezinha, se vocês me permitem ler. A cultura não é a única fonte de comportamentos. Nosso cérebro recebeu do método evolutivo subrrotinas de funcionamento que devem ser reaprendidas. Que quer dizer isso? Isso é o que eu mais gosto de estudar. Você viu que eu gosto de estudar hormônio, mas isso aqui que eu estou falando agora, aí é o meu tesão. Psicologia evolutiva. Como o nosso comportamento é 95% inconsciente, quer dizer que a gente não aprende muita coisa. Aprende, mas não muito. A gente acha que aprende. Porque aí o esquerdo, né, que é o bobão, nossa, eu que sei. Sabe, eu não vou falar. Falei que eu ia falar a palavra, mas não vou. Fala italiano que todo mundo já... Il cazzo. O esquerdo não sabe um cazzo, porque o esquerdo não sabe aquilo que não sabe. Só que o esquerdo é quem fala. Então ele lê, ele escreve, e aí ele fica apaixonado pelo que ele escreveu. Nossa, eu sou fantástico porque eu consigo transformar um símbolo mental num símbolo aqui fora. E fica essa punhetação e todo mundo achando que nós é que sabemos. Não, você já nasceu sabendo. Gato não aprende a ser gato. Ser humano não aprende a ser. Ser humano é ser humano. Um monte de subrrotinas. Então, a psicologia evolutiva é uma parte da neurociência que tem estudado a adaptação dos comportamentos para a realidade nossa original. Claro que hoje mudou um monte, né? A gente estava brincando aqui de um uso cerebral para uma coisa que não existia, né? Não existia a moral. Como a gente conhece a moral do direito, a moral da religião. Essas coisas são muito modernas, assim. Religião é de 15, 20 mil anos para cá que vem a moral. E o direito advém da religião. Então é tudo muito próximo. Quando a gente fez agricultura e foi morar todo mundo junto. Que aí precisava dar uma regulada no negócio. Então, moral. O que é moral? Moral é a aplicação na terceira dimensão de um conjunto de ideias que se chama ética. Ok? Então quer dizer que o bicho é imoral ou amoral? Não. O bicho original faz uma conta biológica, mas é sempre uma conta. Quando uma tribo lá caçava e sobrou carne, onde guarda 100 mil anos atrás? Não tem geladeira. Não tem, eles não sabiam salgar o negócio, né, na cela do cavalo. Não tinha nada. Vai estragar. Então o que ele pegava? Ele pegava aquele resto de carne e ia na tribo do lado. Vizinho, presente para você. O vizinho, obviamente, ficava felicíssimo, né? E qual é a vantagem para o cara que deu? Aumentava a chance de, na próxima vez que aquela tribo sobrasse carne, devolvesse para ele. Banco de favores. Isso se chama altruísmo recíproco. E é o único altruísmo que realmente existe escrito no nosso cérebro. Quando vem a religião e tenta falar do altruísmo cristão, por exemplo, né? Eu sou um cristão, então o altruísmo cristão é quando você faz para o outro não esperando nada em troca. Não existe no corpo e no cérebro. Eu não falei em outras instâncias, mas eu falei corpo e cérebro. Porque não é programado para isso. Não é programado porque se você for um altruísta, você não sobrevive.
Primeira vez que eu vi isso, bateu muito grande com crenças. Não é legal? Sim. Muito Então, legal. Esse é o objeto de estudo da psicologia evolutiva. Então, aí eu sinto, aí quando veio, então a moral era isso. A moral existe, sim. Nós somos bichos morais, mas quando tem um benefício associado. Mesmo que quando eu te dou uma coisa, eu fico só feliz de te dar. A felicidade é o que eu recebi de volta. Troco. Então, só existe o altruísmo se eu fizer uma coisa para você e o meu cérebro não tiver nenhuma despolarização, não sentir absolutamente nada. Incondicional. Não existe. Teria que ser Aí incondicional. não existe, porque aí não depende do cérebro. Aí acabou. Aí nós estamos falando de coisas sobrenaturais. É outra história. O comportamento, ele é uma pergunta meio que com uma afirmação. O comportamento ele mudou de um tempo de 20 mil anos para cá. Não o comportamento em si, porque o comportamento, como dito, ele é enraizado, ele é programado. Isso. Eu tenho a mesma entrega de se eu fosse feliz com um ato recebido 20 mil anos atrás, esse mesmo ato, hoje eu vou ser feliz. Claro, Se quando alguém você transa, Exatamente. é igual a transa de 20 20 mil anos atrás. é gostoso do mesmo Sim, jeito. exatamente. Assim como nojo, medo, Isso. ansiedade, entre outros. O que mudou da nossa capacidade de absorver e de agregar tudo que aprendemos hoje da diferença do passado? De eu enxergar as coisas. Tá. Demora uns 4 dias para eu te responder, mas a gente contenta um pouco. Só uma palavra que você usou que eu achei bem legal, que é a palavra nojo. Só voltando um pouquinho, pessoal, na parte da moral. A gente tinha essa moral automática de altruísmo recíproco, beleza, essa funciona bem, e tem a moral de tratamento preferencial por genética. Então, na natureza, o seu cérebro vai tratar melhor um bicho que tenha mais genes iguais aos seus. E o cérebro sabe isso, sem você saber de nada de genética, né? Há 100 mil anos não se tem nenhuma ideia da genética. Seu cérebro produz um afeto diferente quando o outro bicho tem mais quantidades de genes como as suas, iguais. Então, filho, 50% dos genes é o mesmo. Não é que é mais, é o mesmo. Então, quando você vai fazer um benefício para o seu filho, te dá prazer porque você está fazendo para você. Olha que legal. Metade daquele bicho é você. Então é super legal. Irmão, só que tem. E aí tem uma outra coisa para baixo, quer dizer, para o descendente sempre funciona. Para o ascendente, menos. Se tiver escolher. Se você está na natureza, você tem que escolher entre sua mãe e seu filho, você deixa sua mãe morrer e pega seu filho. E salva. Tá? É um pouco diferente. É os mesmos 50%, mas para baixo tem mais valor. Porque, como disse, é um dos... É você, né? Não. E outra, é uma das... Nascemos, sobrevivemos, reproduzimos e morremos. Isso, perfeito. Agora, olha que legal. Nós não temos centro moral no cérebro. Anatômico, não existe. Não existe. Aqui é o centro da fala, aqui é o centro da visão, aqui é o centro da moral. Não tem esse cara. A gente usa, você falou a palavra nojo, eu me lembrei. Nós usamos o centro do nojo, que é um local que existe no cérebro, para medir os comportamentos morais, e aí, por isso que você estava me perguntando, por treinamento e aprendizagem. A gente foi, quando passou a viver todo mundo, não mais em grupo pequeno, mas em grupo de estranhos, é muito esquisito conviver com estranho. Não sei como é que é quando você entra num elevador com 4 pessoas que você não conhece. Mas a maioria fica... Nossa, aquele cacete, mesmo para os mais descolados é desconforto. Não, alguns mínimo, mas outros máximos, mas sim. Sempre dá uma certa estresse. Por quê? Você tem medo. Nós somos um bicho de meio de cadeia. O que quer dizer isso? Nós não somos igual o tubarão, que é o topo da cadeia de predador. Que não tem medo de nada. Não tem medo de porra nenhuma. Então ele ataca qualquer um. Ele não tem medo. Nós somos no meio. Leão pega a gente pega coelho. Então a gente é bicho que tem medo. Quando encontra um cara que você não conhece, primeira reação é a amígdala cerebral acende. Opa, medo. E se o cara for diferente de aspecto, dá mais medo. Então aí você já pegou um pouco do racismo biológico. Que a turma não quer dizer que não tem. Tem.
Mas você consegue acalmar a amígdala e treinar. É isso. A gente é treinável. E esse treinamento, ele consegue ser transmitido para prole? Nossa, brilhante Como? pergunta. Como? Porra, eu não esperava. Isso chama-se epigenética. Se você... Traduzindo, Vamos lá. Bonita a palavra. Não, a gente fala para impressionar um pouquinho. Vamos lá. Se você... porque na prática eu vejo que é. Desculpa interromper de mas novo. é verdade. Se você tiver uma vivência fundamental que modifica a sua percepção e comportamento em relação ao meio, antes de ter filho, você modifica a expressão dos genes Do espermatozoide? do corpo inteiro. O corpo inteiro. Isso é uma peça única. Sim. Então, quando você se reproduzir, aquele comportamento pode ser passado por epigenética. Isso é ressuscitar o Lamarck. Que a gente estudou no colégio que Lamarck era coisa de brigava com o bobo. Darwin, o Lamarck, Isso. que a Os girafa dois era têm pescoçuda razão. porque tentava comer e esticava Isso. seu pescoço. Os dois têm razão. Os dois Isso é têm o um pouquinho de razão. neolamarquismo, tá? A epigenética nos descendentes. Isso é fantástico, coisa bem sofisticada, bem legal. Bem E é legal. evidente que acontece isso, né? Claro. Os filhos são aquela história que nenhuma maçã cai longe da árvore. Não cai. Não só fisicamente, né? Mas o caráter, e as habilidades e até, porque não, a moral que é treinável. Sim. Né? Que, aliás, na minha opinião de Sidney, são os bens... não sei se eu estou exagerando, mas são os bens mais valiosos. Sim. Né? Sim. Que a gente Mais passa. valiosos, porque o resto é mais fácil de mudar, né? Então, o gordo emagrece, o magro engorda. Isso. Nem sempre o gordo emagrece, o gordo tem que emagrecer. Mas então, Mas é por essa aí. percepção do comportamento moral e treinamento, essa entronização, né? Você deixar entrar em você, e aí ela é uma coisa muito importante na nossa espécie. Muito. E é o único jeito que fez com que a gente conseguisse conviver com milhões de pessoas. Hoje você hoje eu ando de moto, né? Mas não queria estragar a franja. Hoje você veio de carro. Então eu peguei o Uber. Então você pega um aplicativo, aperta um botão, escreve o nome de um endereço, aperta outro botão, vem um indivíduo que você nunca encontrou na sua vida. Você entra no carro do cara com uma confiança brutal. É brutal a quantidade de confiança. É um estranho. A sua mãe não falava pra você? Claro, Nunca entre no carro de estranhos. É o que a gente faz o dia inteiro, todo dia. Nem pegue balinha de estranho. É, se o cara for legal do Uber, o senhor não quer uma balinha? Porra, acabou! É, o Uber Então, é... como a por aí. gente consegue treinar o nosso cérebro para aceitar uma moral diferente? Deixar entrar. O problema, e aí esse assunto tem a ver com isso, muito legal, muito legal. Porque tem a ver com o quê? Tem uma parte programada e uma parte programável. O que vem, de novo, voltando lá para o começo do pessoal do pós-moderno, é que eles acham que 100% é programável. É. Então eu quero que daqui para frente eles programem a hora de ir no banheiro. Que eles programem a hora que eles vão ter fome. Dormir. Entendeu? E fica essa brigaiada. Você abre uma mídia social, você quer chorar. Meu Deus, o cara é retardado. Não é retardado. O pior é que às vezes tem doutorado, tem livre docência, é chefe de cadeira, e fala um absurdo que você fala, meu Deus, só pode estar manipulando. E aí tem um sujeito interessante, que é o Jordan Peterson, um psicólogo interessante, e ele fala, sim, eles estão manipulando, porque eles se juntaram com os neomarxistas, e aí começa uma brigaiada E daí assim infinita. Então, segundo o papel do Regenera, é tentar trazer à tona as coisas que a gente é por ser humano e entendê-las. E o que precisar ser modificado, beleza, mas normalmente é muito pouco que você precisa modificar. Se você entender que o indivíduo te faz ele vem com o bem. Se você devolver o bem, puta, ganhou pra cacete. Se você vier com o mal, ele pode devolver o mal. Chumbo trocado não dói. vingança. Mas chumbo trocado não dói. Sim. Você me xinga, eu te xingo de volta, beleza. É o comportamento que dá 0 a 0. Se você me elogia e eu te elogio de volta, nós dois crescemos. Então, teoria dos jogos. Nash. Teoria dos jogos. Tu lembra do Nash, o esquizofrênico lá do filme, não sei o que lá, não sei o que lá. Foram estudar como é que era melhor comportamento moral.
Como que funciona? Como que deve ser uma sociedade moralmente correta? Teoria dos jogos, que é o seguinte: o seu primeiro movimento sempre de colaboração. A partir do segundo movimento é sempre igual à resposta do oponente. Então eu colaboro, você colabora, beleza, eu vou colaborar de novo. Eu colaboro, você compete, eu tenho que competir para equilibrar o jogo. O problema é quando você tem a distribuição de poder não igualitária. Então você pega uma facção que detém o poder armado, por exemplo. Que é o que acontece com o Estado, né? Sim. A violência armada no Brasil é do Estado. Não tem saída essa equação. Você tá ferrado. Isso é uma puta sacanagem. Não tô defendendo a arma, nada. Eu tô defendendo o raciocínio. É o fato. É um raciocínio. Também é isso aí. Não tem o que fazer. Então, essa parte do Regenera é treinar as pessoas na forma de cursos, vivências, conversas, bate-papo, nesse tipo de funcionamento normal. Para o cara não achar que ele nasceu e daqui 15 anos é que ele vai escolher o que ele é. Se ele é homem, se ele é mulher, se ele é padre, se ele é... Não, filho. Você nasceu de um jeito, mas vamos esperar. Você vai se desenvolver. Se você for virar gay, 5% dos homens são gays. Não tem o que fazer, não é doença. É assim. 5%. Eles querem que 100% seja gay? Não vai rolar. Nem 4. Pronto. É 5. Tá tudo nem certo. Sempre 100, foi assim. E vai ser, lógico. Né? Sem problema. Então, os exageros. Então, é uma ideia disso. Então, você tá vendo que tá indo. Estamos tratando o corpo, agora estou tratando como é que você compreende como esse corpo funciona mentalmente, que é o grande negócio do ser humano. E aí vamos adiante. Vamos embora. Cognição afetiva. Esses títulos eu achei tudo super, eu que inventei, tudo. Então eu tenho a Karen Brown, que é uma super psicóloga, ela fez primeiro GV, depois ela fez psicologia, então entende de mercado, é uma super cabeça, né? Que vem comigo nisso. E aí a cognição afetiva. Porra, você tem que às vezes, não é só técnico, que nem vai lá o Marcos Lago falar as coisas técnicas, não. Precisa de uma pessoa, precisa de papel feminino. Acolhimento. Vem cá, neném. Senta aí, vamos conversar. O que aconteceu? Como é que você está? Aí usa técnicas de psicoterapia as mais variadas. O Jung, fantástico. O Freud, sabe, tem um monte. Todos esses autores que vêm. Freud, Jung e todos que vêm em seguida. As terapias cognitivas comportamentais, mais modernas também, de treinamento. Às vezes a pessoa não consegue fazer aqueles grandes afetos e eu penso em inglês. Tô velho. Tô ficando Alzheimer, tô pensando em outra língua. Então o cara faz um deep. Um mergulho? Um mergulho numas cognições. Às vezes não consegue. Às vezes o cara é mais, eu quero treinar aqui porque eu não consigo sair de casa, então eu tenho uma fobia, coisas mais simples. Mas entender o indivíduo, acolher o indivíduo e treiná-lo psicologicamente dentro do que ele mesmo consegue se treinar. Que é o papel da psicoterapia, que é fantástico, né? Uma pena que ela não pôde estar com a gente, porque ela poderia abrir um pouco mais o assunto, né? Eu vou terminar a lista e depois a gente bate papo para todo lado. Pode ser? Claro. Vamos lá. Mindfulness. Esse termo está na moda, muita gente está ouvindo, já viu, está praticando. O que quer dizer isso? Mindfulness é a tradução ocidental para um nome extremamente antigo chamado meditação. Tá? Exercícios e técnicas modernas e ou milenares para o reencontro com o self, com o ego e com o meio ambiente. O que é isso? Lembra de cérebro esquerdo, cérebro direito? Como é que a gente faz para acessar o lado direito num momento em que só o esquerdo equivale? Então se eu tiver uma Ferrari, eu sou mais legal do que se eu for um grande amigo. Opa, caceta, é legal ter a Ferrari, mas é fundamental ter um grande amigo. Então, o lado esquerdo é legal, mas o direito é fundamental. Fundamento. O que é o fundamento? É a base. É em cima do que você constrói qualquer coisa. É o alicerce. Fundação. Então, é fundamental o direito. Só que se eu moro num tempo e lugar que é só legal ter a Ferrari, ferrou.
usando trocadalho. Né? Sim. Então, a meditação, ou técnicas meditativas, são as técnicas para você acessar o seu lado direito. E aí E nós não ficar só na Ferrari. você ficar entender mais que um amigo. um bom papo, às vezes, dá mais tesão do que uma Ferrari. Às vezes não. Às vezes a Ferrari é mais legal, mas enfim. Se o bom papo é legal, porra, por que você não vai querer sentar ali? Vamos bater papo no boteco da esquina tomando cachaça, meu amigo. Não precisa ser tomando Royal Salute. Não. Às vezes precisa, mas não é sempre. Então, entender um pouquinho isso, e a gente é treinado. E aí, assim, do mesmo jeito que eu bato no marxismo, eu bato no capitalismo exagerado. O capitalismo é um modelo de crédito. Crédito vem da palavra crer, pessoal. O capitalismo só funciona com a crença. Porque se a gente parar de acreditar amanhã eu tenho que trabalhar mais, porque aí o fim do mês, e aí o bônus do fim do ano, que aí o ano que vem, porque daqui a pouco infarta e cai duro. Todo mundo pensa, coitado, mas se dedicou tanto, era um homem bom, trabalhava 40 horas por dia. Esse é um modelo capitalista, e é muito pernicioso, mas é o que tem. Mas tem que entender malefício e benefício, beleza? Claro. Beleza. O que eu ia falar? Perdi. A diferença entre o que não gosta então, marxismo. beleza. Então, tanto o capitalismo quanto o marxismo, eles estão do lado esquerdo. É objetificação da realidade e percepção de um pedaço muito pequeno. Muito pequeno. Aí eu vou falar de algumas pessoas que talvez vocês conheçam, né? Teve um cara que, 2.400 anos atrás, chamado Platão. Esse sujeito e a turma dele são os formadores do pensamento ocidental, que é o pensamento que a gente usa, né? O pensamento grego e depois o greco-romano. E a gente formou o nosso pensamento aqui. Nós estamos fazendo isso aqui porque nós somos greco-romano. Se fosse chinês era diferente, que a gente indiano era diferente. Nós estamos fazendo a coisa greco-romana. Platão fala uma coisa fantástica. Ninguém aprende nada, só descobre. Então vamos lá. Ó, telefone coberto. Telefone descoberto. É isso que ele quis dizer. Opa, como é que é? O que é isso? Pô, xarope, Platão. Não. O Jung, vou falar de outro agora. Jung falou que existia um negócio chamado inconsciente coletivo. Já ouviu falar? Sim. Ouviram falar? Consciente coletivo. Opa, o Freud não. Freud ficava do lado esquerdo. O inconsciente da pessoa, o objetinho. Freudinho, ele cheirava cocaína, acho que por isso que ele meio aceleradão e pensava só nesse troço aqui. O Jung não. O Jung era um cara mais, né? Porra, tem um troço aqui que serve pra todo mundo, olha só. Então pega, pô, como é que quer dizer isso, né? E esses caras, pô, 2.500, outro há 100 anos. Esses vocês estão entendendo. Agora, vamos voltar lá pra trás. Tem um sujeito chamado Buda. Olha, turminha, vamos lá. A vida é sofrimento. O caminho do meio é o correto. E o problema é o desejo. Quando você enxergar o todo, você para de sofrer. Aí vem um outro lá, 2.000 anos atrás. Cristo. Olha, gente, o problema do coletor de impostos e o reino do meu pai. Todo mundo fala a mesma coisa. E é só que assim, diferente. sim, mas esses caras eram brilhantes Sim. porque eles sem neurociência, sem ressonância magnética, Falaram uma coisa sem perfeita. eletroencefalograma, nada. Então, é da nossa natureza saber dessas coisas, gente. Não tem nada de moderno.
Não precisa de tecnologia, porque já nasceu com a tecnologia. Tem que acessar. E esse acessar? A gente está falando de algo que é novo, uma gama de ferramentas, tanto médica, nutritiva, psicológica, filosófica, para a gente poder acessar. Aí eu preciso falar de umas palavras que são um pouco não comuns para nós ocidentais, tá? A turma muito forte disso aí foram os indianos e os tibetanos, né? E aí eles falaram de quando você faz uma meditação correta, você tem ativação de centros energéticos no corpo, que eles chamaram de chakra. Eles achavam que aquilo era o sistema nervoso primordial. Era bem interessante, até o princípio da acupuntura, meridianos de energia. Aí começa com essas palavras, energia. Energia tem 4, hein, pessoal? Eu conheço. É força nuclear forte, força nuclear fraca, energia eletromagnética e gravidade, tá? Isso sem falar da quântica. Então, só o basicão. Mas quando a turma vem, não, porque eu estou vendo energias. Cuidado. Aqui nós estamos vendo energia, mas é eletromagnética. Então, saber dar nome também é legal porque desmitifica e desmistifica. São palavras diferentes, mas nesse caso cabe as duas. Bom, então vamos só tomar um cuidado, usar historicamente, não é nada médico, a gente não demonstra essas coisas. Mas os indianos falavam desses exercícios meditativos que você tinha a subida de uma tal de energia por esses tais canais chamados chakras, e eles chamavam de Kundalini. Olha que bonita. Kundalini em sânscrito quer dizer cobra enrolada. Só. Ai, a minha Kundalini. Não, é a sua cobra enrolada. Mas é assim. É como eles conseguiram falar 6.000 anos atrás, gente. Calma. Dá um pontinho para os caras, porque eles acertaram um monte de coisa. E aí essa energia subindo, e a pessoa ia se sentindo melhor. Até que chegava essa energia na cabeça e aí atingia... que o Buda falou, que ele chegou onde? Nirvana. No Nirvana. E quando está no Nirvana, tem uma sensação. Você sabe o nome da sensação? Samadhi. Não sabia. Isso. É o não pensar em nada, né? Maravilhoso. Temos um meditador na sala. Você atinge o Nirvana, que é esse espaço, né, esse local, e essa percepção se chama Samadhi. Legal. Ah, não, mas isso é dos caras lá. Opa, peraí, volta aqui. Jesus Cristo fala o quê? Onde mora o pai dele? No céu. Qual é o estado que você fica quando você está lá? Estado de graça. Nirvana e céu é o mesmo estado, é o mesmo local que você percebe, e Samadhi e estado de graça é o mesmo estado. Como é que Platão falou dessas coisas? Na Grécia, de 1600 a.C. a 400 depois de Cristo, ou seja, por 2.000 anos, tinha um encontro anual da elite ateniense, da elite grega, numa cidade a 20 quilômetros de Atenas chamada Eleusis. E lá era feito um ritual de 10 dias chamados Mistérios de Eleusis. Por que chama mistérios? Ninguém sabe, porque ninguém podia contar o que acontecia lá. Mas o que ocorria lá? E aí hoje tem alguns livros históricos e tal. Esses caras usavam uma substância durante 10 dias que quimicamente faz a união dos dois hemisférios. E eles começaram. Então você tinha na Índia e no Tibete os caras fazendo respirações, yoga, posições, mudras, não sei o que lá. Você tinha, depois de Cristo, a turma rezando, vamos rezar, meditar. Essas coisas repetitivas chegam a esse estado. E o Platão usava a substância indutora desse estado. Então a meditação, esse estado pode ser atingido de várias maneiras, inclusive por indução por substância. Bom, substância que induz modificação de consciência não é algo novo na humanidade, né? Todo mundo aqui toma café, toma chá, ou fuma um cigarro, ou usa um vaporizador com um pouco de nicotina. Mas tem algumas substâncias que a turma acha que são mais perigosas, né?
E tem essa substância que se usava na Grécia e que hoje tem 22 anos de estudos hospitalares, é um cogumelo. E aí, no nosso tempo, brincar, você tomou chá de cogumelo, você tá xarope. Puta. Por quê? Porque essas substâncias, às vezes, são usadas recreacionalmente. Quando, na verdade, são substâncias rituais meditativas. Então, tem uma confusão, porque o ser humano, como tem essa organização em grupo grande, né? Bagunça, desconhecido, governo, polícia, moral esquisita, não Família. temos centro de... Fica tudo uma confusão gigante. Quando você tinha um comportamento tribal, era muito mais fácil. Ou quando você tinha aquela elite grega que foi fantástica, né? Criou esse novo mundo baseado até nos egípcios, né? Se você voltar para trás, os egípcios usavam nos faraós essas substâncias. Você tem várias figuras, tem vídeo meu, não sei se você já viu. O sacerdote dando para o faraó um cogumelo. No Brasil nós temos ayahuasca. Então você tem no Egito também, para o povo, eles dando ayahuasca. Para o faraó era o cogumelo, para o povo era a ayahuasca. Então essas substâncias, chamadas substâncias psicodélicas. Então nós temos um problema que foi um cara de Harvard, que, na década de 60, que é o Timothy Leary, que fez, na minha opinião, uma cagada. Ele foi expulso de Harvard por causa dos estudos, que eram brilhantes, mas ele queria levar para o povo, vamos levar para o povo. Então fizeram o Flower Power, o movimento hippie, toda aquela confusão, a briga dos americanos para não ir para o Vietnã, porque quando você toma essa substância, no caso dos gregos, eles criaram o mundo ocidental. No caso do Timothy Leary, fez uma puta confusão mal feita. Então, quando junta muita gente, sai confusão. Mas se você faz no modo ritual, no modo correto, que é o que estão fazendo agora nos hospitais americanos e europeus, dentro do ambiente hospitalar, com controle médico. Então você tem o atingimento desse estado meditativo, induzido por substância, com cura de qualquer coisa. Fantásticos trabalhos. Parece uma panaceia. Não é. Claro. Não é todo mundo que cura. Você tem lá 70... Por exemplo, estudo com tabagismo. Eles deram uma macrodose da psilocibina, 70% dos caras... Do cogumelo. Psilocibina do cogumelo, do Psilocybe cubensis, o nome do cogumelo. 70% parou de fumar. Opa! Depressão incurável. Usou todos os antidepressivos, usou estabilizador de humor, choque, bateu no cara, exorcizou, não deu certo nada. 3, 4 doses, acabou. Então, o estado meditativo trata coisas que a gente chama de doença. Porque a gente chama de doença por causa de classificação, né? Nós somos tudo do lado esquerdo, e tem 1, e tem 2, e tem 3. Em vez da gente ver ser humano, a gente vê deprimido, ansioso, não sei o quê. Bipolar, capitalismo, socialismo. Não, ser humano. Então, o que eu estou falando aqui de técnicas modernas e milenares é isso. Você juntar a humanidade toda junta. O nosso cérebro é igual a 300 mil, gente. Calma, o cara que falou a 6 mil tinha razão. O cara que falou 2 mil tinha razão. A mesma razão que nós. E se de 300 mil falasse, também teria. Se ele falasse, também teria. Está tudo dentro de nós. Está tudo programadinho aqui. Uma coisa legal do Regenera, nós temos vários... Tem um engenheiro lá, um amigo meu, maluco. Porra, vamos lá, Marquinho, não sei o quê. Equipamentos de meditação eletrônica. Que consegue medir. Sensor de onda cerebral, realidade virtual e programas já específicos para induzir o estado meditativo através de visão, som, e você vai medindo a onda cerebral. Tem um nome o equipamento? Então, tem vários equipamentos aí. Eu esses dias postei lá que você viu. Acho que eu vi. É o Brain Link da Macrotelect. Vê se você consegue por aí. Esse é bem simples, caseiro, você consegue medir. Macro? Né? Macrotelect. Tudo junto? 2 L's, tudo junto. Pode continuar falando. Beleza. Tá bom. Então... É o que você postou mesmo, eu acho. Essa parte de meditação, ela tem que ser explorada. Os indivíduos que conseguirem meditar sozinhos com as técnicas tibetanas, indianas, os indivíduos que conseguem fazer o mindfulness, que é a parte mais ocidental, tem que fazer. Porque
toda a meditação, até o Mindful, ele, pelo menos a meditação, são pequenas poupanças desses pequenos mergulhos de milésimos de segundos que conforme o tempo aí, uma vez 20 minutos no dia, duas vezes 20 minutos no dia, com o decorrer de meses, vai atingindo. Não quer dizer que todo meditante iniciante vai atingir um nirvana, não, mas Isso. essa poupança. Exato. É esse ou não? Olha aí o BrainLink, tá bonito aí. Esse aí é o Pro. Esse aí é o Pro porque tem a parte do som, tá vendo? E ele consegue induzir o estado de meditação. Não, ele consegue medir as ondas. Medir. Então ele E aí verifica. ele se liga em aplicativos então, ele está medindo a sua onda cerebral. Só para todo mundo entender, isso aí encaixa então na cabeça. Uma bandana, põe na testa, tá? Tem os sensores ali, põe na testa. E aí ele é ligado a softwares que tem imagem e som, com tarefas. E o missões. aplicativo te dá uma missão e você tem que fazer. Então, por exemplo... Mentalmente. Então Aqui você vai modulando as ondas, ele vai percebendo, vai mudando a tarefa para você modular a onda cerebral para atingir o estado. Qual é a onda cerebral de meditação? Chama-se onda delta. Aqui é a parte da frente, lateral, e aqui vai no dedo? Aí vai... Esse vai na orelha, Na orelha. para medir pulso. Tá, entendi. Tá? E a alça vai no ouvido... Ainda bem que você não me respondeu de maneira... Nunca. Que bom. Somos cavalheiros, formados na gloriosa. Lembrei do MD Chef agora. Sim. Somos cavaleiros, você lembrou? Somos tchutchucos. Tchutchucos não mais. Para medir... Só você, o tchutchuco. Nem eu, tô fora. Somos Mede cavaleiros, obrigado. Mede pulsação, o outro Amei. tem o som e Tá, testa então e tal. isso é muito legal. Então ele vai medir, ele consegue medir essa onda delta, é isso? Tentar chegar nessa onda delta. Não, ele mede tudo. Então, Sim. o eletroencefalograma, já ouviram falar, né? Daquela turma, põe um monte de coisa e tal. O nosso cérebro tem 4 ondas. O córtex cerebral, que é a parte de fora, ele produz ondas beta, por causa da velocidade, frequência e velocidade, só. Depois tem o tálamo, tálamo quer dizer travesseiro, né? É um pedaço embaixo do córtex que começa o sistema de emoções, sistema límbico. O tálamo é ondas alfa, que é do sono leve. Depois o hipotálamo, ondas teta, de sono avançado. E o tronco cerebral, que é o começo da medula, ondas delta, que é o sono profundo. O meditador profissional, o cara tibetano, não sei o quê, que só fica lá fazendo isso, ele consegue fazer uma predominância de ondas delta no cérebro, só que acordado. Então é como se ele estivesse dormindo profundamente, porém acordado. E quando você dorme, quando vocês dormem, já sonharam, não sonharam? E tem uns sonhos que são esquisitos, não tem? Sonhos revelatórios, às vezes, sonho de resolução de problemas. Quer dizer, você quando está com onda delta dormindo, você atinge esse estado, mas sem controle. E o cérebro é programado para fazer isso 4, 5 vezes por noite. Você tem que ir lá no delta, aí você sobe, sonha, aí você vai pro delta para você sobe, sonha. Mas sem controle, né? Só que não fisiológico. foi você que Fisiológico. chegou lá. Fisiológico. Para o processamento das informações do dia, você foi lá e foi pro mundo, aprendeu um monte de coisa nova. E aí você vai dormir. Aí o seu cérebro tem esses 4, 5 ciclos para pegar o que você aprendeu do lado esquerdo, jogar para o direito, comparar com o que já tinha no direito, juntar tudo e faz um conhecimento. É assim que a gente fixa a memória. Né? Você estuda, no outro dia você dorme, no outro dia você sabe mais, porque você dormiu. Sim, a gente já falou sobre isso aqui num podcast. Já falaram com alguém? Sobre sono, que o aluno que vai varar à noite... A gente fez muito isso, né? Porque a faculdade não é brincadeira, mas perde o aprendizado, né? Se você não dormir. É então, muito pior. É pior, né? Você não passa por esses ciclos de fixação Sim, e sim. de Então de você- acesso dos dois Você hemisférios. ia para alguma prova sem dormir ou não? Eu fui para algumas. Eu nunca. Você acabava dormindo. Eu dormia e não ia nem na prova. Deixava para substitutiva.
É uma saída também. Aí dorme e depois estuda para substitutivo. Já sabe como foi, os caras contam, foi assim, então tá bom, é o próximo. Quando o professor era mais ou menos, mas quando o professor era mais pesado, ele mudava completamente a prova. Né, difícil. Mas voltando, então, Tá bom. ele, nesse equipamento, que Então, essa marca, esse é isso é um deles, né? te ajuda a chegar no estado de meditação. Junto com o estímulo visual auditivo, ele vai medindo a onda e mudando o estímulo visual, mudando o estímulo auditivo para você modulando e você vai fazendo a tarefa. Junto com o aplicativo. Com o aplicativo. E vai indo para você chegar nisso. Para as pessoas que não fazem, não conseguem fazer meditação tradicional. Isso, porque isso aqui, hoje em dia, como a gente está muito acostumado com o celular, então você projeta isso no seu próprio celular. Então é um estímulo para molecadinha, né? Minhas filhas lá, tem uma de 15 anos, de 19, elas ficam o dia inteiro nessa porra. É normal. E é isso aí. Também concordo. Mas puto, agora é a hora da meditação. Pega o celular, põe o troço e vai. E a eficiência, como é disso? Então, a eficácia. Quem começou isso, por causa dos meus estudos sobre a psilocibina, que eu descobri esse troço. O que aconteceu? Tem uma enfermeira canadense que é psicoterapeuta e participou dos estudos de psilocibina. E aí ela falou, pô, como é que eu consigo... E trabalha com neurofeedback. O nome disso técnico é neurofeedback, tá? Os neurologistas conhecem. E aí ela falou, pô, eu quero mimetizar a psilocibina sem a psilocibina. Porque a psilocibina ainda é uma droga proibida no mundo. Ela é classificada igual a heroína. Não tem nada a ver, outro sistema cerebral, outra função. Mas, enfim, nós somos governados por gente que faz lei do tipo que vocês conhecem. E a gente obedece, não e a tem gente saída. Então, o que eu faço? Esquece. Isso é um podcast. Nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de ciência e aí tu tem o que fazer. Então, em termos de ciência, ela falou, pô, como é que eu saio do ambiente hospitalar e vou para o mundo? Tá? Então, a nossa ideia também é ter uma sala de treinamento com um aparelho desse para cada aluno, entendeu? Para o cara sentar lá e a gente... Tá? E aí junta com a próxima coisa, que é o grupo. Você pode fazer em grupo. Não, o grupo. Isso que eu ia falar. Os nossos cursos filosóficos e práticos, reuniões para troca de experiências. Sensacional. Aí entra uma outra parte, menos, vamos chamar, menos hard science, mas podemos chamar de esotérica, podemos chamar de religiosa, podemos chamar do nome periférico, do nome que quiser. Mas existem cursos também que a gente tem gente treinada nisso que vai falar, baseado nesses indivíduos sábios e que a gente chama de ou religiosos ou budismo, cristianismo. Nós vamos usar o que esses caras também falaram, porque isso dá um conforto. A religião é um instinto na gente. Nós temos um instinto religioso, um instinto de atribuir poderes de divindade ao raio, à montanha, à nuvem, que depois a gente, com o passar do tempo, vai mudando, né? Mas hoje existe o Deus ressonância magnética, né? Tem cara que não... Nossa, ressonância magnética. É a mesma sensação interna de pensamento mágico, que a ressonância magnética vai descobrir o que eu tenho. Não, quem descobre o que você tem é outro ser humano chamado médico. Sempre. Não é Não, e tem a ressonância magnética, tem o Dr. Google a também, porra né? da máquina. Tem o Google também, né? Não, então esse até que ajuda, porque aí o cara já... metade do tempo da consulta já foi, ele já estudou. E tem o Líder Medicast, que ajuda muito também. Agora tem. Mas tem que inscreva no canal. Mas tem que terminar no médico, porque... É sério agora isso, né? Temos que ter esse compromisso com a seriedade da coisa, né? Tem que terminar no médico. Não pode se automedicar, nem se autodiagnosticar, que no final isso não é bom. A gente sabe que as coisas que a gente conversa aqui, e a medicina, ela é complicada. Não é tão simples assim, tudo que a gente está falando aqui, para chegar a um diagnóstico correto de necessidade, de tudo isso, é um longo caminho a percorrer, né? Tanto nosso quanto dos pacientes. A gente tem um longo caminho de treinamento e experiência para poder depois servir. Isso. Para servir o paciente. Servir muito, claro. Isso é difícil de entender, né? Nosso papel. Claro, é isso aí. Então, anos de estudo. Então, essa parte do grupo, aí já entram outras pessoas. Por exemplo, advogado para falar sobre isso. Dar explicações sobre o mundo do direito, como é que funciona. A pessoa está lá, o aluno... Pô, ou o paciente ou o aluno, né? Que no caso cabe todo mundo, paciente, aluno. Então tem lá um engenheiro, tem lá o consultor, tem lá um professor, quer dizer, para conversar sobre os mais variados assuntos e instruir as pessoas. E aí essa possibilidade de começar a ver um grupo que convive e que entendeu o corpo, a mente, um pouco do espírito, um pouco da filosofia,
um pouco do dia a dia e tentar suavizar essa percepção que a gente começou lá atrás, né? Tudo separado, tudo... Não, olha, vamos entender um pouquinho mais junto, ó. Junta um pouquinho, vê se dói menos. Em que estágio que está o projeto? Então, cada um de nós, em separado, já fazia tudo isso, né? Eu Sim, já sou médico desde que tinha cabelo. Então, a Karen é psicóloga, tem a outra psicóloga que também é médica, ela é psicoterapeuta e médica. Então, tem os consultores. Nós estamos juntando todo mundo embaixo de um guarda-chuva. Sim. Então, nós fomos convidados pelo Instituto Atma. É um local de cursos e a dona lá gostou da gente, da nossa ideia. Então, a gente deve começar já com os primeiros cursos de treinamento das pessoas daqui um mês, 2 meses. Tá? Nós estamos nesse ponto. E aí, começar, não só os meus... Eu vou chamar meus pacientes, a Karen chama os pacientes, e começar a ver e pessoas novas. E a gente começar a criar uma massa de pessoas que possam falar uma língua semelhante, com interesses semelhantes, e eles mesmos vão formando grupos. Eu não tenho essa ideia... Tem uma ideia clássica, né, do New Age, que era a formação de seitas, né? A partir desse tipo de assunto. Não é a minha ideia, não tenho nenhuma ideia. Tanto que não tem chefe, não é o Marcos Lago é o chefe. Não. É quem quiser vir. Se você quiser vir, porra, vamos lá falar de treinar os caras em podcast. Todo mundo participa. Quem quiser. Quem quiser. Eu tenho essa expertise, eu gostei desse troço, eu quero falar disso aqui. Vamos embora. Então, o próprio projeto já tá juntando isso. as pessoas. Isso. Né? Essa é a ideia. Essas pessoas separadas Essa que juntando vão poder potencializar um material humano, Isso, filosófico, espiritual, forte. Resgatando o lado direito. Boa. Resgatando a mente desconstruída. Essa é a definição de neurociência e do projeto Regenera a gente usa esse termo também. Resgatar a mente desconstruída. Vamos juntar tudo. E achar o melhor caminho para a gente viver bem. Isso, Com essa é a saúde ideia. mental, física. Essa é a ideia. Lembrar dessas coisas que você falou maravilhosamente sobre a conversa com o amigo, valorizar muito mais. Valorizar menos a Ferrari, claro. Mas é boa a Ferrari, hein? Sim. Difícil de trocar marcha, mas Só porra, não dá um pra amigo é muito mais legal. Mas não dá nem para comparar com uma amizade. Não dá. Não dá. Eu trocaria facilmente. Acho que qualquer pessoa trocaria uma Ferrari por um amigo, né? Imagina. Então, acho que é nesse sentido, achar esse meio termo e viver muito melhor. Desconstruindo, então... E aí regenerando a nossa sociedade. Regenerando de forma ampla, né? E reunindo. Muito bem, sensacional. Demais. Bom, Marcos, foi espetacular, espetacular. Aprendi bastante coisa, aprendeu bastante coisa, Moisés. Muita coisa, fiquei empolgado de ouvir tudo isso daí, de saber que tem esse projeto. Gostei. Gente, não se esqueçam, a gente já está aqui para dividir informação. Se inscrevam no canal, compartilhe com quem você gostou. Marcos, palavras finais. Quem quiser encontrar o Dr. Marcos, tá no Instagram, tá no Facebook, todo lugar. Tá no YouTube, tem canal no YouTube. Depois nós vamos colocar tudo aí nos comentários, nas descrições. Todos os canais. Muito obrigado. Foi uma honra total lembrar da nossa... A gente tá jovem ainda, né? Porque a gente usa sempre o Regenera. E lá dentro a gente usa o Regenera. Senão a gente nem tava aqui tendo esse tesão. É um tesão verdade, mesmo. É verdade. Não é verdade? Sim, sim. Trazer para as pessoas, né? A hora que a nossa mente esquecer isso, acabou a vida. Isso. Eu sempre brinco com isso. Quando você para de sonhar, acabou a sua vida. Desculpa falar dessa forma para quem, mas é isso. Você tem que ter um sonho, porque senão você tá ladeira abaixo. E esse sonho passa por isso, né? Dessa junção física, emocional, de exercício, de mente, de pessoas e tudo mais. Então a gente agradece muito a sua presença de colocar isso de uma maneira objetiva. Relativamente simples, porque não é tão simples assim. Obrigado. Meninos, muito obrigado. Moisés, Sidney. Bacana. O projeto de vocês é fantástico. Parabenizo, agradeço. E quem sabe eu volto outro dia. Com certeza. Aí vamos falar de vape? Vamos, claro. Vamos falar de vape com cigarro. Vape. Tá vamos bom. falar com certeza. Obrigado. Pessoal, obrigado. Parabéns Valeu, pela produção. Obrigado. Valeu. Olhamos lá agora para terminar. Obrigado. Obrigado.